Boa noite a todos, aos amigos queridos, às nossas amigas estimadas e presentes e que nos ouvem pelo sistema Zoom, né? É Zoom, é isso? É. Vamos tecer alguns comentários, que na verdade eu achei, depois que eu me comprometi com meu irmão Silval, eu achei desafiador, mas por que, por que eu achei desafiador? Porque é tentar falar algo sobre um livro, a produção literária de um expoente da doutrina espírita, aquele que efetivamente é considerado o primeiro grande apóstolo da doutrina espírita depois de Kardec. O primeiro grande. Outros existiram também. Ou talvez o maior dos maiores, né? Daqueles importantes. Pela ação que este homem desenvolveu, este homem que não era homem de academia, na época o que valia, naquele final do século XIX, e início do século XX, sobretudo no final do século XIX, o que muito prevalecia era a importância dos homens de academia, principalmente os homens das academias francesas, inglesas, enfim, da Europa como um todo, alemã, etc. Denis, não. Ele era um homem que, ao contrário, começou um homem de vida muito simples, muito pobre, no sinal. Pobre no sentido assim, os pais dele se viravam. Ele muito menino ainda, ele foi trabalhar. Então, se tornou. O que ele aprendeu foi na base do autodidatismo. Ele foi um autodidata. Mas se a ele faltou a possibilidade de penetrar, de adentrar conhecimentos que a outros foram possíveis chegar até outros, porque ele nem escola direito ele frequentava. Por outro lado, ele tinha uma força interior muito grande na busca de conhecer as coisas. E assim, como é característica dos espíritos nobres, ele superou dificuldades. Aos 18 anos, ele conheceu o Livro dos Espíritos. Ele viu numa livraria, uma casa de livros, viu, não sabia nem o que era. Achou interessante pelo título, adquiriu e ali começou a sua adesão à doutrina espírita. Bom, se tornou o que todos nós sabemos, essa figura maior. Lá já no século XX, talvez ele já na casa se aproximando dos 70 anos, ele publicou esse livro, O Grande Enigma. Antes, ele já estava consagrado, já tinha publicado livros como Depois da Morte, né? O Problema do Ser do Destino da Dor, No Invisível, enfim, livros que o consagraram como uma liderança efetiva do movimento espírita, da doutrina, na consolidação, na divulgação, na construção da doutrina espírita, na continuidade pós-Kardec, junto com tantos outros, né? Gil, há pouco tempo, falou sobre Delane, não foi, Gil? Aqui, sobre Delane, Gabriel Delane, como também Camilo Flammarion e tantos outros. Mas ele foi essa figura, o divulgador maior. Bem, esse livro, antes de chegarmos especificamente no tema que é a lei circular, esse livro, ele conta que, já no prefácio, aqui no início, que ele estava passeando na costa francesa, na região de Provença, por exemplo. Era um entardecer, quase se aproximando da noite, mergulhado nos seus pensamentos, refletindo, ouvindo os sons da natureza, o mar batendo de um lado, enfim, as florestas do outro, enfim, a distância, o ruído que vinha de uma cidade, enfim, o sino que repicava. Ele ouviu uma voz. Escreve um livro. Escreve que nós te ajudaremos. Escreve um livrinho onde você venha contar de todas essas coisas, do significado dessas coisas, ou seja, da grandeza da obra divina, de tudo aquilo. Porque uma das características importantes de Leon Denis, e isso talvez a força propulsora dele,
ele um amante da natureza. Então, ele foi um homem que, apesar, como eu falei, apesar de não ser um catedrático, ou não ser um homem de academia, ele se aprofundou em estudos de astronomia, sobretudo. Ele era fã de astronomia. E a natureza, como todo, as ciências relacionadas ao estudo da natureza, todos os seus processos, da dinâmica da natureza, ele cultivava muito isso. Então, ele absorvia dentro dele, ele era um médium sensitivo, ele absorvia essas informações e se enriquecia de tudo isso. Ele mesmo diz, em determinado momento, que uma das poucas alegrias que ele tinha era adentrar-se nas florestas e subir as montanhas, explorando para conhecer. E a França, como ele disse, é um país muito assim, dotado de várias cadeias de montanhas. E ele disse: eu as conheci, tenho familiaridade com todas elas ao longo da vida. Ele saía, era um andarilho, nas oportunidades que ele tinha, enfim, ele saía, botava mochila nas costas, né? Cajado na mão, e saía para explorar determinada região, pegava certamente guias para fazer entrar nas picadas, nas trilhas, essa coisa toda. Mas ele ia e observava, ele percebia, então ele ganhou intimidade com a natureza. Eu acredito que talvez tenha sido por essa coisa que dentro dele crescia, é que os espíritos disseram: escreve um livrinho para falar sobre essas coisas. Assim começa. Tudo de João Denis tem esse toque de emoção, né, tudo dele. Assim começa o livro dele. Então, o grande enigma. O que é o enigma? Deus. Né? Ele segue o pensamento kardeciano, segue a linha de raciocínio da doutrina espírita. O livro dos Espíritos, em especial, ele começa por Deus. Né? E ele vai falar sobre o que é isso. Mas ele diz assim, ele não chega... Diferentemente do que nós costumamos ver, sabemos que é a doutrina espírita, no livro da codificação, sobretudo o livro dos Espíritos, um livro que é objetivo, né? As questões levantadas, as respostas, perguntas objetivas, respostas objetivas, ele tem uma forma muito pessoal, digamos assim, peculiar, de abordar essas coisas que ele aprendeu e que ele abraçava e que ele reforçou, e ele se tornou um continuador. Uma forma muito dele, digamos assim, um tanto poética. Tem muita poesia no que na forma de dizer, no seu jeito de dizer as coisas. Então, esse livro ele não procura falar sobre tudo, é uma abordagem sintética, digamos assim, mas procurando ressaltar a grandeza de Deus, a existência de Deus, tudo isso que a doutrina espírita nos informa, dentro do seu linguajar, de uma forma assim, bem interessante, muitas vezes. Assim, ele tem um momento que ele vai dizendo assim, quando o homem, o pensador, ele certamente, como tantos outros, né, contempla o espaço, contempla o que o cerca, ele percebe a grandeza dos astros, a circulação, enfim, o funcionamento dos astros, das organizações do mundo, né, que existem rolando pelos espaços, o céu estrelado e tudo mais. O homem percebe que existe, pelo menos duas coisas ele percebe de imediato que existem: matéria e movimento, ou seja, substância e força, como ele mesmo fala. Ele percebe isso e percebe que a matéria ela é dotada de inércia, digamos assim. Ela por si no movimento. Mas ele saindo do seu voo pelo espaço, do seu voo mental pelo espaço e retornando para si próprio, o homem se identifica que ele também é assim. Ele é dotado de matéria e de movimento. Mas ele percebe que surge um terceiro elemento nessa sua percepção, nessa sua observação. O terceiro elemento é a inteligência. A inteligência de que ele é dotado. O instrumento que ele se utiliza para poder avaliar as coisas, para poder identificar, discernir.
Então, se ele parte do universo, o homem é parte do universo, se ele é dotado, está se referindo ao universo material, é o mundo físico. Se ele é dotado de inteligência e ele é parte do universo, há de haver inteligência, qual é a lógica dele? Há de haver inteligência no todo, em tudo, todo o alcance do universo. Aí ele vai, né, adentrando em considerações, trazendo conhecimentos que ele tem, que ele absorveu ao longo do tempo sobre astronomia, como eu falei, ele demonstra que isso era fã de astronomia, aborda o movimento dos astros, as rotas, enfim, dos diversos mundos, os sistemas, as vias lácteas, etc. E ele vai dizer assim, e a Terra está no meio disso aí, né? Um grãozinho de areia em tudo isso. Ele diz, mas interessante é que tudo isso existe, tudo se move, tudo tem um roteiro, digamos assim, né? Tudo tem uma forma de ser, uma linha de andar, de movimentação ordenada, digamos assim, que não se altera. A Terra também está nisso aí. E o silêncio absoluto nós não ouvimos. Tudo acontece, essas movimentações todas acontecem, esse rolar de mundos pelo espaço acontece. A Terra se movimenta para cá e para lá, ou para cá e para lá não, sempre para frente, né? Sempre para frente em forma, né? No seu giro, cumprindo a sua missão no espaço, e nós não ouvimos a muitos e muitos quilômetros por hora, não sei bem exatamente, você sabe, Gil? 120 mil. 120 quilômetros. Então, aí ele chega, ele usa uma expressão, ele gosta muito de usar expressões assim, nós não ouvimos o ranger de rodas, nem, digamos assim, a água bater, digamos assim, no casco do navio. Não ouvimos nada disso, a Terra continua girando. Mas não ouvimos, sim, porque as nossas capacidades de audição, nossos sentidos são limitados. Mas existe som, existe musicalidade. Aí ele chega até a entrar em considerações a respeito das distâncias, as coisas simétricas que existem no espaço, as distâncias, digamos, do planeta. No caso do sistema solar, um planeta para outro, que tem as significações de tudo isso. Aí ele vai nos dizer aquilo que nós ouvimos dos espíritos. Eu lembro quando nós lemos aquela leitura do livro O Céu e o Inferno, de espíritos felizes, um espírito que diz assim, o espírito diz, eu sou feliz, sim. Aí descreve, procura falar da sua vida no mundo espiritual, falar das belezas extraordinárias, o colorido, os sons, a musicalidade. Então, tudo é música, tudo é som, mas são músicas, são músicas assim, de embefecedora. Aliás, André Luiz fala isso nos seus livros também, sobre a musicalidade que existe nos mundos mais elevados. Nós não ouvimos, mas existe, que mostra a grandeza, a beleza, os cenários e tudo mais. Por que isso existe? Como é que isso existe? E como é que isso tudo pode existir destituído de ordem, não é fruto do acaso? Não, não pode ser fruto do acaso. Então, tudo obedece, existe uma inteligência maior, uma força maior, que nos leva a entender que essa força tem, digamos assim, um poder que nós desconhecemos, mas ela existe, porque tudo acontece de uma forma, e aí nós vamos ver os ensinamentos dos espíritos, de uma forma, digamos assim, que não se altera, não é inalterável, como é que se chama dos atributos que Kardec atribui? Imutável. Imutável, né? Uma força, existem assim, leis imutáveis, existem leis que se cumprem, leis que estão permanentemente em funcionamento sem nenhuma alteração. E assim caminha, assim as coisas funcionam no espaço. Não pode existir tudo isso sem uma inteligência maior, um fator maior. Então, tudo que há no universo parte de um princípio, parte de digamos assim, de uma fonte, tem um poder centralizador. Nada diferente do que nós ouvimos no mundo do Livro dos Espíritos. Mas ele vai nos falando dessa grandeza, dessas coisas, e para dizer depois o seguinte, sobre as harmonias do espaço. O universo, aí entra uma frase bem o jeito dele, o universo
É um poema sublime do qual começamos a soletrar o primeiro canto. Olha aí é uma forma de dizer que o universo tem musicalidade, que o universo tem beleza, tem tudo isso que escapa aos nossos conhecimentos, mas e que estamos apenas ouvindo, porque ele diz o seguinte: os, os grandes compositores, Mozart e tantos outros, buscaram trazer, né, alguma coisa do que viram, do que ouviram, traduzir para nosso conhecimento, para nosso conhecimento. Mas são pequenas coisas. É como eu falei do espírito que estava do livro O Céu e o Inferno. Ela diz assim, a música, os concertos aqui da Terra, que nós conhecemos na Terra, são verdadeiras assim, coisas, arranhões de sons em relação à grandeza, à beleza da música, da espiritualidade. Então, do mundo espiritual. Ele aí vai nos dizer isso, né? Ele nos apresenta informações que diz, dentro de todas essas coisas, a ideia de Deus se faz presente. Não pode ser, não pode deixar de existir. A ideia dessa força ordenadora, a que chamamos Deus, e cada religião chama, tem a sua forma de se expressar. Então, ele vai nos dizer que a razão e a consciência nos revelam essa verdade, exprime para nós essa verdade pelo nosso poder de observação. Não pode existir isso, só matéria, só força do acaso, matéria por si só. Por quê? Porque a força vem de onde? A força tem uma fonte para poder movimentar a matéria. Essa força vem através das leis divinas. E Deus é o centro de tudo isso. Então, ele diz, além dessa observação que nós, o homem pensador, o homem que reflete, que analisa, além de tudo isso, vem a revelação dos Espíritos. Os Espíritos vieram dizer isso, reafirmar isso. Existe, Deus existe. As leis divinas existem e coordenam tudo. E tudo se torna, digamos assim, submetido ao funcionamento dessas leis que são imutáveis. Aí entra a revelação dos Espíritos. É natural que a revelação dos Espíritos ela não é uniforme, porque nós, a depender do nível de evolução dos Espíritos, até pode haver contradições, né? Tem espíritos que informam determinadas coisas que não são bem assim, porque espíritos superiores não é bem assim, porque aqueles espíritos que informaram determinadas coisas, aparentemente contestando aquilo que os espíritos nobres nos revelam, digamos assim, aparentemente contestando aquilo ali não pode ter validade maior, porque tem informações mais efetivas assim. Então, às vezes, acontecem essas contradições, mas as leis divinas. Aí, o que é que, nessa abordagem, ele nos diz o quê? Ele vem reafirmando gradativamente todos aqueles princípios, aqueles valores que o Espiritismo nos informa, no livro dos Espíritos nos traz. Aí diz que a existência de Deus, a multiplicidade de mundos, digamos, a evolução, a existência dos espíritos, da criação de Deus, processo de evolução, até, digamos assim, digamos assim, o caminho para Deus, né? É o caminho para Deus que todos se movimentam. Tudo se movimenta em função de Deus, das leis divinas. Então ele nos traz umas informações que eu achei interessante. Por isso que eu tive que anotar alguma coisa, porque a mente já não ajuda tanto a gravar as coisas. Mas diz assim, as coisas que são bonitas. E por serem bonitas, a gente tentar reproduzir sem falar literalmente, perde talvez até a graça. Mas ele diz, tudo vem de Deus e remonta a ele. Mas, na verdade, a informação dele, tudo nasce de Deus e retorna. Tudo retorna ao Pai, né? Tudo retorna à fonte. Tudo nos fala de Deus, o visível e o invisível. O que vemos, o que o homem percebe pela sua visão, até mesmo pelos seus instrumentos, e o que é invisível também, tudo vem de Deus. Tudo nos fala de Deus. Aí vai lembrar, Kardec tem uma expressão muito interessante que casa com essa informação. No livro Gênesis, Kardec fala assim, Deus não se mostra,
ele se revela pelas suas obras. Lembra? Deus não se mostra, ele se revela pelas suas obras. Sintoniza com isso aqui, tudo nos fala de Deus, o que é visível e o que é invisível. E ele vai, então, ele vai nos dizer depois, nos trazer algumas notícias, ou algumas informações, ou classificação, vamos dizer assim, ou forma de definir Deus. Não é bem de definir, mas de se referir a ele. Aí entra o poeta. Deus é o sol das almas. Não é desconhecido, é somente invisível. Mas Deus é desconhecido. Por que ele não é desconhecido? Porque desde os primórdios, as primeiras civilizações, o homem sempre teve essa intuição da existência de algo além dele. Então, o homem sempre buscou, de alguma sorte, algo acima dele, mesmo sem consciência maior, mas sempre foi assim. E isso em todas as civilizações. E aí ele vem nos dizer um mecanismo que ele nos apresenta e valoriza, ele muito valoriza a prece. Através da prece, a prece consciente, a prece que sai do centro de verdade, improvisada no sentido assim, não é uma prece escrita, digamos assim, mas a prece espontânea que sai do íntimo, tudo, e que se dirige ao Pai, que se dirige a Deus, essa de uma valia impressionante para poder o homem, digamos assim, receber as benesses que vêm do mundo espiritual, que vêm de Deus. Então, é um instrumento de comunicação. Ele diz uma expressão que eu achei interessante, quando ele diz assim, o homem, muitas vezes, pela sua, digamos assim, na sua ignorância, no seu orgulho, o homem diz, não tenho necessidade de Deus, não tenho necessidade de Deus. Ele usa aí, ele dá o contraponto dele é o seguinte, quem já ouviu a expressão de uma flor, partindo de uma flor dizendo, eu não necessito do sol? Ele sempre faz o contraponto com a natureza. O homem, na sua ignorância, na sua maneira, digamos assim, agressiva e orgulhosa, diz, o homem, eu não necessito de Deus. Isso existiu muito naquela época, então existiam muitos positivistas, né? E tantos outros. Mas ele diz, quem já ouviu de uma flor dizer que não necessita do sol? Eu não sei se tem alguém aqui que tem jardim, que, tem alguma mais intimidade com as flores, você já ouviu e sentiu alguma vez uma forma dela se manifestar assim, mas eu creio que não. Então, ele tem essas percepções. Então, ele fala, para poder fazer tudo isso, você vê, eu acredito que a sugestão dos espíritos, para que ele escrevesse isso, é de que ele, de fato, era um homem que tinha essa capacidade de absorver as coisas da natureza, essas realizações divinas na Terra, e poder traduzir para nós, dizer, tudo tem um sentido, porque ele se dedica um capítulo falando sobre o mar, o outro sobre o céu estrelado, Montanhas. a montanha, né? A montanha a montanha e as florestas. Então, no seu trânsito por esses, que ele bem conheceu tudo isso, transitando por esses espaços, sobretudo as montanhas, as florestas e a montanha, ele sentiu de perto, muitas vezes, ele dormia por lá. Né? Ele disse, eu conhecia todas essas cadeias de montanhas, por elas eu transitei. Ali ele absorvia, um médico, o sensível que ele era, ele absorvia, ele procurava entender, e ele conhecia, aprendeu a conhecer a intimidade das coisas, ele sabia descrever desde os pequenos insetos, as reações do inseto, a reação dos habitantes da floresta, a vida da floresta, né? E como ele se deleitava quando ele chegava nos picos das montanhas, e de lá contemplava todo o espaço, contemplava todas as distâncias, os vales, os povoados lá embaixo, os rios, etc. Então, ele entra nessa, ele tem essa penetração em tudo isso, então ele pode traduzir. Qual o objetivo do livro? Dele é fazer um contraponto entre a grandeza de Deus, a existência de Deus e a obra divina. A presença de Deus em tudo que existe. Esse era um dos aspectos, era um dos pontos que dão sustentação à sua coisa. Então, ele vai dizer,
como eu falei, Deus é o sol das almas, tá? Mas ele vai dizer depois, o verão é o sorriso de Deus. Dá para entender? O verão é o sorriso de Deus. Esse eu achei muito interessante. Mas eu falei essas coisas sobre o livro para dar uma ideia assim, muito superficial, mas muito superficial mesmo, que ele tem muitas coisas interessantes. E a minha intenção, o título da coisa é a lei circular. O que é a lei circular? Tem noção? A lei circular, que ele quer dizer, no jeito florear dele, é a reencarnação. Mas ele começa, para falar sobre a reencarnação, ele nos começa dizendo que, ele começa dizendo o seguinte, que tudo na vida circula, toda a existência na obra divina circula, tudo se encerra em ciclo, digamos, os astros, tudo tem uma sua trajetória circular. Então, o dia, a noite, tudo começa, desenvolve um círculo e recomeça novamente, tudo volta para o começo, sempre assim. Então, a semente que nós achamos que se planta, ela dá os frutos, essa coisa toda, ela vai dar árvore, fruto, depois retorna a ser semente. E assim ele vai falando que tudo na natureza tem essa, digamos assim, tem essa movimentação, como também tem os astros. Então, a partir dessa ideia, ele vai falar sobre a reencarnação e tece considerações, tece, assim, digamos assim, ele tece comentários a respeito da reencarnação, tudo que nós sabemos, tudo que a doutrina espírita nos ensina, sempre compatível com os fundamentos da doutrina espírita. Mas ele, digamos assim, sua tendência de tudo associar à natureza, ele diz assim, a evaporação, olha a imagem que ele cria, a evaporação, e depois sobe e se formam nuvens sobre nossas cabeças, oceanos sobre nossas cabeças, que depois caem e voltam a ser rios. Então ele diz, ele cita os rios da Europa, mas vamos dizer assim, como se fosse o São Francisco, o Amazonas, já circularam sobre as nossas cabeças, sobre nossas frontes, já circularam. Depois, com a condensação, vieram as chuvas, eles voltam novamente à condição de córregos e de rios e vão circular sobre os nossos pés. Nós poderemos ver essas imagens para dar uma ideia da grandeza, da presença de Deus, das leis divinas funcionando. E, a partir daí, ele vai ressaltando os efeitos da reencarnação, as características da reencarnação. Eu sinalizei uma coisa aqui, só porque, na verdade, ele não diz nada de novo, mas que são... Aí sim, logo que ele falou, é o desafio que eu tive que enfrentar, né? Aí tive que anotar aqui. Tive o melhor, tive que olhar o livro aqui. O livro está se desmontando. Então, ele vai nos falar sobre o nascimento. Ele vai falar sobre esse processo até chegar no nascimento, né? Ele diz aqui, nesta retrospectiva sobre a reencarnação, tudo que a gente já sabe, né? Todas as, digamos assim, as idas e vindas, as existências de muitas e muitas encarnações, nós somos hoje o resultado de tudo isso. Então, ele resume numa expressão que eu achei muito significativa. Em realidade, somos unicamente filhos de nós mesmos. E eu procurei entender isso, eu interpreto essa expressão. Somos filhos de nós mesmos, somos filhos de Deus, claro, que nos criou. Somos filhos dos nossos pais, sim, em cada encarnação, porque nos forneceu, nos proporcionou o corpo físico. Mas o que é que somos aqui? Eu aqui agora, com minhas dificuldades, com minhas aspirações, com o que sou? Sou a construção do que eu fiz ao longo das minhas encarnações anteriores. Então, sou filho de mim mesmo. Uhum. Acho que eu entendo que é esse o objetivo. Ele tem esses rasgos digamos, de emoção que geram, digamos, emocionais, eu digo dele. Aí ele diz mais, tratando da reencarnação. O nascimento e a morte são os pórticos luminosos ou obscuros sobre os quais é preciso passemos para entrar no templo do destino. O nascimento
e a morte. São pórticos. Quem não passa por ele? Todos precisamos passar por ele, né? Quer dizer, para que nós possamos... Aí veja o templo do destino. O que podemos entender como o templo do destino? A evolução, né? A caminhada evolutiva, digamos, rumo ao Pai, né? Ele, mais adiante, ele vai nos trazer alguma coisa aqui que vocês devem estar dizendo, não tem nada de novo aqui, meus amigos, mas é só a vontade de repassar, digamos, transmitir aquilo que a gente viu e gostou, né? Ele vai chegar depois para dizer assim, por que ele vem, depois de todas as observações a respeito do processo da evolução dos mundos, do funcionamento dos mundos, ele traz isso para aqui para a Terra e para o homem. Porque ele diz assim, ele vem com esse título aqui que ele diz assim, ó, a vida circular, ou seja, a vida, e ele vai fazer um estudo sobre as idades da vida. Quer dizer, as idades da vida dentro de uma própria encarnação, o sentido das idades da vida. As idades da vida e depois a morte. É sobre isso que ele dedica esse capítulo aqui. Aqui nós demos o título. Ele vai nos falar, quando ele diz que a reencarnação, bom, que a reencarnação gera o nascimento, é fruto do nascimento e tal. Aí ele vai nos falar nas idades da vida. Como ele classifica as idades da vida? Mocidade, madureza, velhice. E depois a coroação vem com a morte. É um processo de vida, né? É um processo de vida. Aí vem digamos assim, uma parte achei bonita, quando ele começa falando sobre a mocidade. Ele toma por empréstimo uma expressão de um poeta que ele conhecia, que ele admirava, que morreu muito jovem, tipo um Castro Alves, que morreu com menos de 30 anos lá na França, escritor e poeta. E o que usou a expressão dizendo assim, que ele achou muito bonito, né? E aí colocou isso aqui para poder retratar a mocidade. A mocidade é semelhante às florestas. As florestas verdejantes, atormentadas pelos ventos. Ela mostra por todos os lados as ricas dádivas da vida. Profundo murmúrio penetra sempre em sua folhagem. Olha essa imagem que ele cria, que ele gostou muito, que ele traz. É o pulsar da vida no jovem, né? O sentimento de arroubo, de querer ganhar o mundo, de construir, de mudar tudo, de fazer tudo, de realizar muita coisa. Quer dizer, ele traz, como ele diz assim, traz a inquietação das folhagens, né? Ele compara com as florestas, que tem uma dinâmica, digamos assim, interna muito grande, tem uma vitalidade muito grande, uma movimentação muito grande. Aí, mas o jovem, ele vai seguindo, ele segue para dizer assim, que passa-se para o outro, para outra fase, a maturidade, a madureza, né? Ele usa a expressão de um filósofo, que diz que a esperança da seara está na semente. Mas ele diz assim, e ele complementa palavras dele, a promessa dos frutos está igualmente contida no sorriso das flores. Então, a juventude, eu acredito que está dentro desse processo aí, dentro desse estágio de vivência na Terra, né? De vivida dentro de uma encarnação. Mas ele segue para dizer que a idade madura, enxergar a idade madura. A idade madura é uma realidade, em realidade, a idade de ouro da vida, porque é a época da colheita. Aí é quando das realizações, da consolidação das realizações, né? Quer dizer, ele diz, nesta fase, os arroubos da mocidade já arrefeceram mais, né? As flores já não são tão coloridas, como ele diz aqui, mas digamos, a caminhada, as realizações se estabelecem. A idade como atinge a plenitude da consolidação das conquistas. Esse é o caso da madureza. Nesta época, é que quando os grandes homens, digamos assim, aliás, os homens de uma maneira geral, a não ser os gênios, porque os gênios se manifestam, geralmente, os gênios fazem
manifestam sua genialidade e fazem grandes realizações ainda na fase de adolescência, de juventude. Aí ele cita o caso de Pascal, cita o caso de Mozart, que compôs uma obra musical com 12 anos de idade, que é uma das principais obras dele. Aí são esses homens que são exceções. Mas, de maneira geral, o homem na plenitude, o homem na madureza é que realiza suas grandes, consolida suas grandes conquistas, as suas grandes realizações. Porque traz da mocidade as experiências que conquistou, as realizações que fez, e é como se fosse uma moldagem, molda para uma situação mais adequada a essa realidade. Já não tem mais os sonhos de outros tempos. É um momento em que o homem, digamos assim, efetivamente sabe a diretriz com mais convicção. Mas essa idade, ela passa, como ele diz aqui, ela, sem dúvida, a idade madura, menos primaveril que a adolescência. Aí, eu achei tão bonito isso. As flores decaíram do seu colorido e perfume, mas os frutos, igualando-se aos ramos de uma árvore, começam a aparecer na extremidade da alma. É tão bonito, né? Não tem mais, digamos assim, a beleza das flores mais, né? Os frutos igualantes aos ramos de uma árvore, sempre comparando com a natureza. Sempre trazendo a natureza como, digamos assim, parâmetro para as comparações das conquistas do homem. Aí, aparecer na extremidade da alma. É tão interessante. Quer dizer, eu acredito que todos nós aqui, ou quase todos, pelo menos, já podemos sentir um pouco disso, porque já caminhamos bons quilômetros na vida, né? E percebemos as mudanças que ocorreram conosco. E trazemos conosco o que conquistamos. Fomos conquistando e fomos aprimorando ao longo do tempo. São esses frutos que vão ficando. Claro, ele está sempre se referindo ao homem na sua caminhada evolutiva, sem haver preocupação de abordar os aspectos, digamos assim, todos esses aspectos da doutrina espírita nos apresenta, o detalhamento, porque a evolução, até a história, né? Obsessões, e todos esses, digamos assim, o retardo daqueles que não, que são, digamos assim, que são renitentes no processo de evolução, mas ele está se referindo a uma caminhada, a um processo que existe segundo leis que são divinas. Mas aí ele vai dizer, ao dizer isso, ele vai se dizer que os homens que atingiram a idade madura são aqueles que, de fato, muito realizam, né? São aqueles que muito realizam. Em favor de si próprios e em favor da coletividade. Aí ele diz mais, a idade madura é o verão de nossas existências terrenas. Sempre comparando com a estação. Ele, engraçado, ele traz isso como a juventude, como a época primaveril. A idade madura com a idade de ouro é ela que eles consideram que é a idade, é o verão. É o verão, a idade da plenitude da realidade. Mas ele diz mais, se nós formos lembrar essa fase olhando a nossa história, digamos, no nosso país, no aspecto musical, por exemplo, nós verificamos que dos nossos tempos, né, que os grandes compositores, as grandes peças musicais que nós conhecemos no Brasil, música popular, naturalmente, foram toda essa. Observamos esses homens, Chico, Caetano, Gil, Milton Nascimento e tantos outros. Foi na juventude deles, nessa fase de 30 anos para baixo, mais ou menos, que eles explodiram, eles apareceram e construíram as grandes músicas dele. Parece aquela música que Gil fez, que fala do nó nos sapatos, como é? Se eu quiser falar com Deus, aquela música linda, belíssima, ele fez, parece que foi na década de 70. Gil fez 82 anos agora, parece 80, 81 anos, quer dizer, ele tinha menos de 30 anos. Né? As grandes músicas de Milton Nascimento, que nós sabemos que ele apareceu, o Geraldo André, todos esses. Então, aí no aspecto, digamos assim, aí mostra o quê? A pujança do jovem, né? A criatividade, os impulsos que a própria natureza lhe oferece. É natural que é uma particularidade que são as obras musicais. Mas
esses homens continuam, né? Naturalmente, consolidando todos os seus valores, os seus conhecimentos. Isso é um exemplo que a gente traz, porque nós vivenciamos isso, acompanhamos isso de perto. E talvez se enquadre nessas avaliações dentro das idades da vida. Mas vamos chegando em uma que eu pensei até em passar por cima, né? Quando ele chega assim e diz, ó, ele diz assim, ele diz assim, a velhice. A velhice, olha a comparação com a estação da natureza. A velhice é o outono da vida. No último declínio, a vida está no inverno. Velhice caminha para o inverno. Então, não tem. Mas ele vai, né? Ele procura mostrar. Procura mostrar na sua apreciação, com tanta sensibilidade, ele diz, ele vai dizer assim, a velhice tem muitas vezes, tem dito muitas vezes, a velhice é a tarde da vida, é a noite. É a tarde e a noite. Mas ele diz, mas a tarde da vida, em verdade, a tarde da vida, em verdade, mas tardes há belas e poentes com reflexos de apoteose. Não se perde, né? A velhice tem se dito muitas vezes, é a tarde da vida e é noite. A tarde da vida, em verdade, é verdade, sim, mas há tardes belas e poentes com reflexos de apoteose. É a noite também, mas a noite é tão bela, com o seu ornato de constelações. Igual à noite, a velhice tem suas vias lácteas, suas estradas brancas e luminosas. Aí a gente até que se anima um pouco, né? Quando vê essas coisas poéticas e bonitas, né? Mas ele segue, então, falando sobre o velho. Ele já era um homem, naquela fase de quase 70 anos, né? Já estava, ainda mais naquele tempo, acho que a velhice chegava mais cedo, mas ele é um homem vigoroso. Ele diz assim, olha que coisa bonita, a fronte do velho não tem mais a atitude altiva e provocadora da mocidade e da idade viril. Ela pende sobre o peso do pensamento, lembrando um fruto maduro. Olha que imaginação, que imagem. Vou repetir, pessoal. A fronte do velho não tem mais a atitude altiva e provocadora da mocidade e da idade viril. Ela pende sobre o peso do pensamento, lembrando um fruto maduro. Mas ele não fica só aí. Ele diz mais: o ancião curva a testa e inclina-se sobre o coração. Procura converter em amor tudo quanto lhe resta de faculdades, de vigor e de lembranças. O que ele diz antes, né? Que o velho tem ele diz assim, ele tem uma coisa interessante, que o idoso, ele esquece a maior parte das coisas, as coisas fúteis, ele fica com as essenciais para ele. Então, são esses essenciais que se tornam esse patrimônio que ele traz dentro de si. Eu achei muito bonito que ele diz, curvar a fronte. Curvar a fronte significa que é comunicar-se mente e coração para ir fazer efeito, para ir ter esses efeitos que ele falou assim. Mas ele diz mais adiante, a velhice é o prefácio da morte. Não podemos esquecer isso. Pois é, com essas considerações, o que retrata o livro de Denis é um livro, O Grande Enigma. É um livro que ele fez, parece-me, com muita inspiração, trazendo a sua capacidade de poética, porque, na verdade, é aquele que escreve prosa, a prosa em forma de poesia, né? Ele tem esses momentos, esses arroubos, né? Esses momentos, essas frases bonitas, para dizer as coisas simples, ou as coisas bem objetivas que nós encontramos nas páginas dos livros espíritas, sobretudo do livro dos espíritos. Porque ele tratou dessa caminhada do espírito a partir da criação de Deus, em paralelo com o mundo em que vive, em paralelo com o mundo que nos cerca, em paralelo com a vida como um todo. Então, ele foi sempre assim, ardoroso nas suas convicções, ardoroso no seu... Ele foi um homem que até o último momento da vida, ele escreveu um livro, ficou cego no final, quase cego. Ele escreveu o último livro
isso aqui, ele tinha 81 anos, parece, 80 para 81 anos. Quando ele escreveu esse livro, depois foi que ele entrou, né? Ele entrou em decadência, mas o livro estava aquela história de providenciar a edição, para livrar aquelas coisas da editora, aquela coisa toda. Naquela hora que não tinha editora propriamente, mas então ele estava preocupado, ele ficava cobrando a sua secretária, porque ela tudo que ele fazia, ele ditava, ela escrevia e fazia, cobrando as providências. Ele já tinha levado o livro para providenciar. Então ele adoeceu e queria saber se já tinha saído do pré. Enfim, as etapas necessárias para que o livro saísse estavam sendo feitas. As suas últimas palavras foi cobrando a ela, acho que era Georgette o nome dela, dizendo assim, e o livro? Digo assim, e ele já cobrando, ele começou a falar a mesma coisa, foram as últimas palavras, ele desencarnou. Quer dizer, foi um homem atuante, permanente, um espírito inquieto, digamos, com relação à morte. E, digamos, não se submetia digamos, aos domínios do corpo. Ele estava sempre atuante. Só para encerrar, eu me lembrei de uma coisa que eu li sobre ele uma vez. Em 1925, foi um grande congresso espírita que houve na França, lá em Paris, e ele foi o presidente. Por que ele foi o presidente? Ele já estava com 79 anos nessa época, por aí. E a direção da doutrina da Federação, não é a Federação, da Organização Espírita lá em Paris, que organizou, queria que ele fosse o presidente, porque ele era maior, simbolizava a maior expressão. Queria que ele fosse o presidente. Ele disse que não, ele já estava quase cego, doente, ele não tinha condições, né? Ele não se sentia em condições, que buscasse outros, aí disseram que não. Ele submeteu, pela insistência, ele tinha um grupo de estudo, um grupo espírita, onde ele participava, exatamente o grupo das experimentações, daquilo que ele conheceu muito de mediunidade, por isso, foi nesse grupo, ao longo do tempo, e ele submeteu a questão aos espíritos, do espírito de Silvar. Diz ele, assim diz o seu biógrafo, que foi Allan Kardec que insistiu, você deve ir, Allan Kardec. E insistiu, então, dada a insistência, ele atendeu. Ele foi, terminou indo. Bom, foi o congresso, Arthur Conan Doyle presente, então, um congresso de muita gente que foi naquela época, foi uma apoteose espírita naquela época, em 1925. Mas ele já estava idoso, né? Então tinha cuidado de terminar, ele ia para a hospedaria que ele estava, para que ninguém ficasse incomodando, porque ele era muito solicitado, né? Porque se tornava, porque ele se destacava pela eloquência, pela veemência, enfim, mesmo idoso, ele conduzia o Congresso e dominava, tinha as polêmicas, ele controlava tudo, apesar de estar cego, ou quase cego. Então, bom, no final, eu queria dizer isso, no final, quando o Congresso terminou, e ele não, quer dizer, ele fugia de todos os contatos. Um jornalista de um jornal lá de Paris conseguiu um jeitinho de falar com ele e aí fez a entrevista com ele. E ele começou a falar, né? Falar o passado, ele que presidiu outros congressos, que esteve presente em outros congressos desde 1890 e tal. Então, dizendo, aí ele se mostrando muito feliz pelo que aconteceu, porque hoje, ele diz, hoje a doutrina espíritos podem ter os contestadores, mas as contestações são feitas de forma respeitosa, porque no passado, né, as pessoas, digamos, relegavam o espiritismo, tinham coisas agressivas, e ele se tornou famoso porque ele contestava, ele batia de testa com aqueles que nos congressos tentavam minimizar a importância do espiritismo, porque Kardec não existia mais, tinha desencarnado. Bom, mas ele faz uma comparação entre aquele congresso e as experiências que ele passou no passado. Ele é feliz por isso, pela maneira respeitosa, pelo êxito do congresso e tal. Aí o jornalista, né, quando ele começa a conversar com ele vai ele aquele senhor, né, com simplicidade, conversando naturalmente de uma maneira familiar. Mas na medida que a conversa vai se desenvolvendo, ele vai se empolgando, né? Então o camarada viu que ele se agiganta, né, na defesa dos princípios espíritas, na defesa dos fundamentos espíritas. E o camarada vai ficando assim, meio, aí pergunta assim, aí ele falou sobre reencarnação. Por isso que eu estou trazendo. Ele falou sobre reencarnação. Aí o cara fez, oh, mas isso aí, Pitágoras já falava sobre isso.
Pitágoras, sim, e Jesus também, quando disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo para poder alcançar o reino dos céus. Ele disse mais ainda, quando ele afirmou que João era a reencarnação de Elias. O cara disse que saiu de lá, o cara dizia, eu saí de lá perturbado, porque perturbado no bom sentido, né? Pelo gigantismo de um homem praticamente miudinho, né? Mas como ele cresceu, ele diz assim, percebi na fronte daquele homem a auréola dos apóstolos. Achei tão interessante isso. É por isso que eu trouxe. Com essa reverência ao mestre Denis, pedindo desculpas pela gaguejada daquilo que ele realmente parece que ele tem e que eu não pude apresentar com a beleza que ele apresenta, eu agradeço a todos o nosso trabalho de hoje, a oportunidade. Deus nos abençoe. Nós é que agradecemos por trazer aqui, ainda que de forma sintetizada, algo sobre Leon Denis. Ele é considerado um poeta do Espiritismo. Eu não sei se é nesse livro, você falou sobre a música, e ele disse que quando Beethoven escreveu a nona sinfonia de Beethoven, ela foi eleita para ser o hino da Europa unificada. É até hoje o hino da Europa. E ele disse que quando Beethoven escreveu a música, compôs a música, ele já estava cego, surdo, então ele saía do corpo físico e ia para o mundo espiritual e lá captava a ideia e veio e colocou na partitura. E saiu aí a nona sinfonia de Beethoven, que é considerada a mais bela de todas as sinfonias que existem dos grandes clássicos. Então, Denis fala isso, não sei se nesse livro ou em uma das outras obras. Enfim, mas falar sobre essa figura, né, que é o apóstolo do Espiritismo, é sempre importante, porque ele atua de forma ímpar sobre levar o legado de Allan Kardec através dos seus escritos, através de suas obras que chegam até nós hoje, para quem que gosta e quer, de fato, estudar e aprender sobre a doutrina espírita. Então, nós que agradecemos.